Bom dia a você que nos acompanha no nosso canal Santuário em Casa. Despertar com a Palavra de Deus, despertar com Madre Leônia, neste domingo em que nós comemoramos todos os falecidos, dia de rezar pelos mortos, pelas almas do purgatório. Vamos antes iniciar o nosso encontro, deixe seu like, coloque a sua intenção de oração e iniciemos invocando a presença do Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, livra-nos de todo apego desordenado às coisas terrenas e infunde em nós o gosto pelas coisas celestes. Vem, Espírito de sabedoria, vem, Espírito de conselho, vem, Espírito de inteligência, vem, Espírito de fortaleza, vem, Espírito de ciência, vem, Espírito de piedade, vem, Espírito do santo temor de Deus. Espírito Santo, torna-nos verdadeiramente espirituais em Ti. Dispõe-nos com a virtude da Tua inspiração. Habita em nossa alma, vivifica cada uma das nossas obras. Ensina-nos a rezar, a fim de que sejamos dignos filhos do Pai, dignos seguidores de Cristo, nosso Salvador. Infunde o Teu fogo no coração das pessoas, na boca das pessoas, nos olhos e nas mãos das pessoas. Neste dia, manda o Teu sopro sobre aqueles que creem em Ti, sobre aqueles que duvidam de Ti, sobre aqueles que amam, sobre os que estão sós. Amém. Vamos ouvir com atenção a página do Diário de Madre Leônia do dia 2 de novembro de 1975. Contemplarei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Acolhe no teu reino os nossos irmãos defuntos e todos os justos que em paz contigo deixaram este mundo. Concede também a nós de nos reencontrarmos. Fica conosco, Senhor, fica conosco, Senhor. Fica conosco na alegria, fica conosco na dor, fica conosco na vida, fica conosco na morte. Tu, ó Senhor, nos resgatastes do pecado, salva-nos. Meu Jesus, por teu sangue redentor, defende-me contra os ataques do mal. Piedade, piedade de mim. Defeitos, eu os arranco. Tendências, eu as domino. Paixões, eu as acorrento. Sentidos externos e internos, eu os modero. Atividades, eu as contenho. Impaciência, eu a freio e reprimo. Eu me abstenho também das satisfações permitidas. Deus somente me basta. Não quero arriscar a minha cruz, quero sim levá-la valorosamente. Quero lutar com confiança, refugiando-me em Deus, como a criança no seio da mãe. Meu Jesus, fecha-me para todo mal, abre-me para todo bem, abra-me para o bem supremo, e de degrau em degrau conduz-me ao cume da divina caridade. Amar para amar sempre mais. Faze que eu chegue ao amor que transforma. Fecha-me no teu divino coração. Faz-me repousar na contemplação e assim terminar a minha vida. Morrer num ato de amor, ó meu Jesus adorado. Leônia, sob o coração de Jesus. Ouçamos o Evangelho de São Lucas, no capítulo 7, versículos 11 a 17. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão.
Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar, e Jesus entregou a sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Um dia após a solenidade de Todos os Santos, a Igreja volta o seu olhar para aqueles que partiram desta vida e que ainda se encontram em processo de purificação antes de entrar na glória celeste. Então, hoje comemoramos todos os fiéis defuntos e nos recorda que a morte não é o fim da existência humana. A morte é uma passagem para a eternidade. E esta é a única certeza que temos. Um dia nós partiremos. Vamos deixar tudo o que adquirimos, vamos deixar nossos entes queridos, nossos amigos, nossa vida terrena e vamos partir. Esta é a certeza de todos os humanos. Nos faz lembrar que o nosso tempo é limitado. Podemos envelhecer ou não. Quantos falecem crianças, jovens, adultos, mais idosos? Isso nós não sabemos, mas temos certeza que um dia partiremos. O sentido de urgência que nesse tempo limitado desperta pode nos tornar conscientes, pode dar qualidade à nossa vida, nossas relações, os nossos encontros familiares, amizades. Isso é importante. Cuidar das nossas relações, cuidar como utilizamos o nosso tempo. A Madre Leônia nos diz: defeitos eu os arranco, tendências eu as domino, paixões eu as acorrento, sentidos externos e internos eu os modero, atividades eu as contenho, impaciência eu afreio e reprimo, eu me abstenho também das satisfações permitidas. Como diz Santa Teresa, Deus somente me basta. Veja, é um educar-se cotidianamente, é um refugiar-se em Deus, como a criança no seio da mãe, diz Madre Leônia. E aí nós podemos rezar neste dia e pedir a Deus força e coragem para superarmos os obstáculos do cotidiano, para melhorarmos um pouquinho mais ou prestarmos atenção naquelas faltas cotidianas, aquelas que se repetem constantemente, fazer exercício para diminuir o número delas e sermos pessoas melhores, sermos pessoas boas. Porque como diz Jesus, nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Veja o exemplo dessa viúva do Evangelho escolhido para hoje. Ela estava indo sepultar o seu filho, seu único filho. E naquela sociedade, a viúva era discriminada se ela não tivesse um filho homem que cuidasse dela. Ela ficaria sozinha. E Jesus teve misericórdia dessa mulher, acolheu. Ela não pediu para curar o filho, para ressuscitar, para devolver a vida ao filho. Mas Jesus ficou tocado,
tanto que colocou a mão no caixão do falecido, do jovem. E ele disse: levanta-te. E ele voltou à vida. Que nós também possamos nos levantar para uma vida melhor, que nós possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para participar da vida da igreja, para sentirmos tocados pelos apelos que Jesus nos faz a cada dia, no desabrochar de uma flor, nas crianças, nas amizades, inúmeros momentos que nós podemos sentir a presença e o amor de Deus na nossa vida. As pessoas que estavam junto com aquela mulher glorificaram a Deus pela cura, pela volta à vida desse jovem. Somos convidados a reviver, a retomar a nossa vida. E obrigada a você que nos acompanha no nosso canal Santuário em Casa. Você que é devoto da serva de Deus, Madre Leônia. Você que nos acompanha, você que pede pela beatificação de Madre Leônia. Obrigada a você. Continue assíduo na sua oração, pedindo intercessão dela, pedindo a graça de sua beatificação. Deixe a sua intenção nos comentários para que possamos colocar aqui no túmulo da serva de Deus, Madre Leônia. E tenha uma semana muito abençoada. Serva de Deus, Madre Leônia, intercedei por nós.